nós estamos aqui com Cássio Azevedo, founder da AIC e mais um monte de coisa que a gente vai descobrir rapidamente. Tudo bem? Tá bom. Ótimo, maravilha. Obrigado pela sua presença. Vamos começar com Microsoft? Podemos. A gente sabe da sua história, da sua trajetória nesse mundo tecnológico aí, inclusive tendo impactado milhões de brasileiros, sendo o maior distribuidor da Microsoft no Brasil e tendo tido a oportunidade, o privilégio de conhecer Bill Gates. Como é que foi essa trajetória e como é que foi esse momento, esse encontro? O que te trouxe aí de diferencial na sua vida, na sua história? Cara, a Microsoft para a gente foi muito importante, porque quando a gente pegou a Microsoft não era nada, assim, era uma empresa que tinha o DOS e o Word, que era para o DOS, não era nem o Windows ainda. E na hora que a gente assinou o contrato com a Microsoft, foi em 92, e em 93 a Microsoft lançou o Windows. E aí foi muito legal, porque a gente já era um partner deles, já estava oficializado como partner e tudo. E nessa época a Microsoft começou a lançar o Excel para o Windows, não sei o que para o Windows. Começou a lançar os produtos da plataforma Windows e começou a ganhar uma força danada. E nós acompanhamos todo esse processo. E como a gente tinha fundado a empresa em 92 e assinamos com a Microsoft no final de 92, quase 93, a gente aprendeu muito, porque a gente estava começando uma companhia e nós tivemos uma proximidade muito grande de uma corporação que era mundial. Então nós tivemos uma noção muito boa de como é que você segmenta mercado, como é que você estrutura o mercado, como é que você recorta o mercado. A gente teve uma experiência bacana de gestão de pessoas, de uma série de coisas que influenciou muito em mim e no Guilherme, meu sócio. Então nós dois, nós tínhamos um professor assim, oculto, mas que cobrava pesado da gente, as metas e tudo, mas que ao mesmo tempo passava para a gente informações importantes para a gente ter uma noção do que era uma corporação gigante. Uma empresa de 92 que já firma um contrato com uma empresa multinacional ainda no mesmo ano. Como é que foi isso? Cara, foi uma briga assim, bacana, teve assim, capítulos obviamente engraçadíssimos, mas assim, um dos capítulos foi que quando a gente, eu e o Guilherme pegamos um ônibus, fomos para São Paulo, e chegamos lá, marcamos uma visita na Microsoft. Chegamos lá, tal, a Microsoft na época no Brasil tinha 10, 11 funcionários aqui. E eles então me receberam muito bem e tudo, mas explicaram, olha, a gente já tem um outro partner lá em Minas Gerais, a gente não precisa de outro e tal. Tudo bem, nós voltamos de lá para cá, falei, e aí, o que nós vamos fazer? A gente já representava Borland, Lotus, Autodesk, todas as outras linhas de software, menos Microsoft. Aí nós falamos, pô, de um jeito a gente vai ter que concorrer com a Microsoft, né? Então, assim, fomos nos 4 maiores potenciais compradores de Microsoft aqui, em Minas Gerais, e vendemos uma plataforma totalmente diferente do que era a expectativa da Microsoft. A Microsoft, quando viu aquele estrago no mercado em Minas Gerais, ela então me ligou e falou, olha, a gente está pensando em nomear um outro aí em Minas Gerais e a gente vai fazer uma visita no seu escritório. Falei, pô, no escritório na época era eu, o Guilherme, um estagiário e o boy. Só nós 4. Eu falei, pô, esses caras vão visitar a gente aqui, preciso ver uma estrutura, né? Como eu tinha uma loja de móveis de escritório, e essa loja existe até hoje, nós montamos um escritório bacanão, assim, com um showroom da loja de móveis, porque a loja de móveis é de móveis de escritório. E aí eu chamei minha cunhada, minha tia, a empregada lá de casa, tal. Eu botava, na época o telefone não existia celular, né? Então botava os telefones em cima da mesa, sem fio, tá conectado, para todo mundo fingir que tá falando no telefone. Enchemos o escritório, fizemos uma presepada danada, e chegou lá os caras da Microsoft que iam fazer a vistoria geral e tudo. E eles viram aquele escritório super moderno, com os móveis tudo novos, com tanta gente trabalhando, eles ficaram muito impressionados. E foram embora muito impressionados conosco. E não passou uns 2, 3 dias, eles ligaram falando, olha, a gente gostou muito e tudo, a gente queria vocês como parceiro da Microsoft. A gente ri hoje, mas na época foi um dia tenso, né? Mas assim, essas histórias são boas a gente lembrar, né? Porque nada começou do tamanho que está hoje, né? Então, não só lembrar, mas também passar para as pessoas que a criatividade ela é inerente ao empreendedorismo. Você concorda comigo? Eu acho o seguinte, assim, na reunião com a Microsoft,
mesmo ela vendo aquela estrutura que era uma estrutura, entre aspas, fake, eu me comprometi com eles de entregar um resultado, sabe? E eu entreguei muito mais do que o resultado que eu tinha comprometido com eles. Então, assim, eu acho que o mais importante não é o visual, mas o compromisso que você tem com o resultado que você está se propondo a entregar. E essa é uma premissa da IC ao longo de toda a trajetória? Completamente. Assim, anteontem, a gente estava toda a diretoria reunida e uma pessoa fez uma pergunta qual que era, talvez, uma das maiores características das empresas do nosso grupo, é entregar muito mais do que a gente promete para o cliente. Ou seja, a gente surpreende o cliente muito positivamente. E quando você entrega do que o contrato combinou, você não está fazendo mais que a sua obrigação. E como é que a gente faz isso num movimento Brasil tão complexo, né? Vamos usar essa expressão como o que nós estamos vivenciando. Assim, sabe qual era o momento quando nós montamos a empresa? Põe aí na data, 92. O que estava acontecendo em janeiro de 92? Impeachment do Collor. A gente não sabia se os militares iam voltar, se não ia voltar. Era mais ou menos um cenário igual a esse, porém com a economia completamente depauperada e destruída. O Collor tinha roubado o dinheiro de todo mundo, sabe? Tinha tido aquele caos econômico assim, profundo, as pessoas totalmente para baixo e tudo. E justamente nessa época nós resolvemos montar a empresa. Então, você vê que independe dos cenários que estão em volta de você, você tem que sobreviver. Um otimista por natureza então, Cássio? Eu não sei se é otimismo, mas eu acho que é a teoria darwiniana, né? O Darwin, né? Sobrevive aquele que mais se adapta à situação que está acontecendo. Então, se fez calor demais, você não conseguiu arrumar uma maneira de se proteger, você vai morrer queimado. Então... E nesse momento em que você foi sobrevivendo, né, foram mais de 25, quase 30 mil funcionários que hoje a empresa possui no seu quadro. Como é que é tratar de 25, 30 mil pessoas no cotidiano, no dia a dia, com um processo de legislação tão complexo, tão pesado como o brasileiro? É muito agressivo, né? Assim, eu tenho te contar um caso assim, interessante, porque todo lugar que eu vou aqui no Brasil, que eu chego, que eu falo que eu tenho 25 mil funcionários, todo mundo fala comigo, pô, cara, você é louco, você é louco. Você é doido de ter 25 mil funcionários. Você é louco? Cara, eu acho que eu sou. Mas eu acho que o mais legal não é isso, não. Eu acho que assim, eu tive uma experiência chegando nos Estados Unidos com a minha família e o meu filho esqueceu o visto, o passaporte dele que tinha um visto. Ele pegou o passaporte errado, que era o passaporte de estudante, o visto do estudante nas férias vence. Ele então confundiu, pegou o passaporte errado, nós fomos entrar, ele estava sem um visto. E aí foi barrado todo mundo, vai todo mundo para a salinha. Para a salinha de castigo. Aí eu fui para a salinha de castigo, ficamos lá 4 horas de castigo. E passado umas 4 horas, o policial me chamou em particular, me levou para outra salinha, abriu um computador, me sentou na cadeira na frente dele, muito ríspidamente perguntou: o que você faz lá no Brasil? Eu falei: pô, eu tenho uma empresa, eu sou empresário. Eu falei: que tipo de empresa? Eu falei: eu tenho um call center. Ele perguntou qual o tamanho desse call center. Eu falei: não, ele é grande. Ele falou assim: como é que ele chama? Eu falei: tá, não. Ele falou: escreve aqui para mim. Aí eu escrevi para ele, ele deve ter googado, né, deve ter feito alguma coisa e tudo. E ele começou, ficou lendo, leu. De repente ele levantou, virou para mim e falou assim: congratulations. E aí eu estava na retranca, né? Eu estava achando que ele ia brigar comigo. Na hora que ele falou congratulations, eu fiquei com a cara fechada. Falei: esse cara tá gozando a minha cara. Né? Para todo mundo que eu falo que eu tenho 26 mil, porque na hora que ele perguntou how big is, eu falei: tinha 26 mil funcionários. Ele ficou meio assim, ele foi lento, confirmou que tinha 26 mil funcionários. Ele levantou e me cumprimentou assim, muito coisa. Você já viu alguém entrar nos Estados Unidos sem visto? Não. Você vê, por respeito que os caras têm por alguém que gera emprego, faz economia, gera alguma coisa. Então, isso é um recado, né, Cássio? É um recado. Isso é um recado. É um recado claro do que é uma economia pujante. Uma economia pujante é porque você tem que as próprias autarquias, elas respeitam quem gera a economia. Aqui não, as autarquias têm um foco na destruição e na contaminação o empresário é bandido, empresas. Né? O empresário é bandido. Parece que todos os empresários do Brasil participam da Lava Jato. E a gente está vivendo um momento onde nós estamos mudando brutalmente a nossa economia, de uma economia focada em apenas um grupo pequeno de empresários para uma economia focada em empresários de todos os níveis. Porque a 4.0 traz à frente um suposto marco de empreendedores
de pessoas novas que estão empreendendo e estão tentando sair de um procedimento 1.0 que era muito pequeno, muito focado e muito dentro de posturas como a sua, que foram da irreverência à competência. Como é que você dá um recado para essa galera nova que está chegando, que está nos assistindo aqui no programa, sobre tudo isso que você viveu, todos os momentos que você passou? Claro, são muitos, inúmeros, você está citando 2 aqui, 3, mas assim, eu imagino os percalços que o empresário, né, passa ao longo da sua trajetória. Como é que você comenta isso e de que forma que você pode instruir esse jovem que está chegando agora e que quer ser empreendedor num país como o nosso, com as dificuldades que nós vivenciamos? Eu estava conversando com a turma semana passada num evento que a gente tem na nossa empresa. Eu particularmente, eu acho o seguinte, tudo que a gente faz é um sonho, sabe? Toda direção que a gente faz, assim, eu percebi quando você veio conversar conosco a respeito do Startup Show, eu percebi ali que era um sonho que você está transformando em realidade. Mas o grande problema é que tudo que acontece que dificulta você atingir o seu sonho é concreto. O seu sonho ainda não é concreto. Mas todas as dificuldades são concretas. Tudo que você enfrentou para poder montar o Startup Show, eu, de certa forma, acompanhei vocês, eu sei das dificuldades enormes que vocês tiveram para ter o sucesso que vocês estão tendo. Então, eu te falo uma boa, toda dificuldade, você quando tiver um sonho na vida e vai em direção ao sonho, saiba que todas as dificuldades você vai ter. É o cara que não desiste, é o que atinge o objetivo. É obstinado, né? É obstinação pura. Sabe, eu e Guilherme, no caminho, nossa trajetória, eu te falo que por centenas de vezes, muita gente teria desistido. E nós não. E essa persistência que faz com que a gente vai rompendo e rompendo até chegar num certo sonho. E não apenas o sonho, né? Mas os novos sonhos. E a AIC sonha novo todos os dias. E um dos sonhos que você e Guilherme sonharam com um grupo forte que está por trás e construindo esse sonho é o Robson. Eu queria que você mencionasse um pouquinho para a gente o que é essa nova trajetória do Cássio e do time da AIC. Cara, o Robson é muito bacana, porque o Robson, na hora que a gente faz uma análise do que foi o Robson, nós agregamos um conhecimento forte que nós tínhamos de tecnologia, porque quando a gente começou a AIC vendendo software, nós passamos por um processo muito grande de aprendizado e percebemos que as pessoas que compravam software não sabiam usar. Nós então montamos um centro de treinamento para treinar essas pessoas. Então eu vendia o software e treinava as pessoas. Então eu já tinha 2 business rodando. Quando eu percebi, muitas dessas pessoas que treinavam conosco, elas investiam nelas mesmas, não eram empresas que estavam pagando para elas lá fazer o curso conosco. Eram pessoas que estavam procurando por uma oportunidade de emprego. Nessa percepção nossa, nós começamos a ligar essas pessoas, igual como se fosse um hub Sim. de algumas startups que nós estamos analisando hoje. Nós começamos a ligar essas pessoas aos nossos clientes que compravam software, nas necessidades técnicas desses caras, e montamos uma empresa de outsourcing. Essa empresa de outsourcing virou fábricas de softwares. Nós começamos a produzir softwares. Na hora que você olha o que é o call center ele é tecnologia, treinamento e outsourcing de alta qualidade. Outsourcing de alta qualidade. Na hora que você pega esses 3 conhecimentos e joga ele na plataforma hoje, que é o Robson é tudo que nós fizemos no passado, está concretizado nessa plataforma. O que é? Gestão de grandes equipes. Coisa que mais incomodava a gente é que nós tínhamos uma equipe de 10 mil pessoas trabalhando, mas eu sei que tinha um ali que era o melhor. E tinha um ali que era o pior. As leis brasileiras não me deixam que eu pague a mais para um e menos para outro que façam as mesmas tarefas. Mas o Robson deixa. Só que o Robson, pelo menos, ele reconhece aquela pessoa. Tá. Ele mostra quem é. Ele traz à tona e fala, esse cara é bom. Do jeito que era tratado, a gente não tinha esse conhecimento. Então o Robson se baseia em meritocracia. Mais importante, quando eu
crio essa plataforma, eu tenho uma comunicação com essas 10 mil pessoas, onde eu trato um a um, grupos maiores, menores, ou seja, eu diferencio quem é quem ali e dou para cada um. Você humaniza. Exatamente. Você humaniza. Exatamente. Né? Você humaniza uma relação que não é humanizada. Isso. Uma relação que não é humanizada quando você tem milhares de pessoas trabalhando. Usando uma tecnologia com inteligência artificial, com machine learning, com toda a parte de tecnologia que você pode imaginar que tem de ponta. Eu não sabia, não imaginava que o Robson era a concretude de uma história de mais de 20 anos, 26 anos, é isso? Como se fosse uma consolidação ali no final de todo o conhecimento que eu e Guilherme tínhamos, das nossas equipes que estão conosco, da turma que trabalha com a gente. A gente foi criado assim, junto, em conjunto com todas as equipes e tudo. E fazendo sucesso já, né? Porra, o Robson é um sucesso, cara, um sucesso, assim. E eu te falo, o resultado dele é muito bacana. O resultado do Robson é muito Quando bom. a gente fala de resultados e a gente fala de história, a gente fala numa coisa muito pessoal sua e do seu sócio. A sua visão internacional, as suas histórias de vida fora do Brasil foram completudes para tudo isso chegar onde chegou. Como é que é a sua história internacional? Você chegou a morar fora ou você simplesmente fazia interfaces de viagens, de trabalho e conhecimento? Só viagens de interface trabalho. Nunca morei fora do Brasil. Nunca morei. Os períodos máximos que eu fiquei fora assim, foram 45 dias, 60 dias, nunca mais do que isso. Mas o conhecimento e a expertise internacional sempre fizeram parte do seu DNA? Sempre, sempre, sempre. Pô, nós começamos em contato com a Microsoft. A Microsoft era lá fora. De certa forma era lá fora. Eu tinha que estar lá junto com os caras, né? Uma coisa que a gente passou despercebido na conversa foi esse seu relacionamento. Foi mais próximo com o Bill Gates ou foi uma coisa muito pontual? Como é que foi isso? Não, foi pontual. Bill Gates foi pontual. Mas foi importante, porque assim, é engraçado quando você vê uma pessoa fisicamente. Eu tive 4 reuniões com ele, assim, 2 de negócio e 2 que a gente chama de mini conferências, tinha lá 20 pessoas na sala e ele explicando alguma coisa pra gente. A característica dele me impressionou muito. A Microsoft para ele é uma coisa que a gente tem muito dentro da IC, das empresas do grupo IC. Só para você ter uma ideia, a gente tem um grupo de 100 executivos dentro da IC, que mesmo naquela fase de pleno emprego, nenhum deles saiu. E tiveram big ofertas para sair. Por quê? Religião. A Microsoft era uma religião. E quando eu via o Bill Gates falando da Microsoft, parecia um padre pregando, parecia um pastor. Até nos movimentos de mão dele, parecia um pastor. Aquilo me impressionou muito. Aquilo me impressionou demais. E já era uma característica que nós tínhamos, que a gente tem dentro da IC é um modelo de religião. As pessoas que trabalham conosco, a gente privilegia para poder fazer as promoções das pessoas que trabalham conosco. Sabe assim, recentemente foi muito bacana, eu estava conversando com o pessoal da área de marketing agora, e eles estavam me contando que a gente promoveu semana passada um funcionário nosso que tem, acho que 12 ou 13 anos de empresa, e para diretor-geral da área de operações, quer dizer, um cara que tem 20 e tantos mil funcionários debaixo dele. E esse cara, ele começou como atendente de call center dentro da IC. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa religião, a gente privilegia as pessoas que estão conosco, a gente dá o conhecimento, e quando a gente precisa buscar conhecimento fora, a gente estuda. A gente estuda. A gente não traz alguém de fora para dar conhecimento para nós. Entendeu? São poucas Oportunizam ao próprio time. Sabe, assim, a gente estuda e traz para dentro, cria um grupo de estudo e joga isso para dentro da empresa quando a gente necessita de alguma informação. Profissões mudando, mundo mudando, para onde que a gente vai? Né? Para onde que a gente vai? Profissões sumindo? Cara, eu não enxergo assim, sabe? Assim, quando a gente fala em máquinas substituindo o ser humano, eu entendo claramente que a máquina sempre vai substituir, não interessa de que forma, os processos repetitivos. Esses processos repetitivos, eles são robóticos. O que está acontecendo, está causando um trauma em todo mundo, em qualquer corporação que você vai, qualquer lugar que você vai, que é claramente perceptível, é que a gente viveu no século XX
A tecnologia transformava o comportamento transformava a sociedade. Hoje isso tudo está acontecendo junto, dentro de uma roda só. E muito rápido. E aí causa um impacto gigante dentro das corporações. Então as corporações têm que parar, olhar, elas não vão sumir. Por exemplo, a primeira produto que colocou na linha de frente da batalha com a tecnologia foi o call center. Desde 2011, eu falo claramente para as equipes que a tecnologia vai mudar ou vai transformar o nosso negócio. Eu nunca falei com eles que a tecnologia ia tirar o emprego deles. Mas que vai mudar e transformar, eu tinha certeza. E todo mundo me ligando, até hoje, todo dia eu atendo pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, porque eu sou também presidente da Associação Brasileira de Teleserviços. Então a gente tem 1,5 milhão de empregados debaixo da gente. Todo dia, valor, todas as mídias, você pode imaginar, me ligam perguntando, o call center vai acabar, porque o call center vai acabar. Quem falou isso, cara? Quem falou isso? Presta atenção. Hoje o risco está muito maior para o médico, para o advogado. Sabe, impressionante, porque assim, eu vi robôs operando pessoas nos Estados Unidos com uma curiosidade 100 vezes maior do que de qualquer ser humano. Sabe? Então, assim, são coisas, algumas coisas que são robóticas, elas vão ser realmente substituídas. Mas a transformação da economia é inevitável. E a gente transforma o homem como, na sua visão? Vai ficar muito melhor. A raça humana vai melhorar muito. Se você pegar a raça humana em 1780, quando a máquina a vapor foi inventada, como é que a gente era? Como é que a gente é hoje? Sabe, eu acho que vai dar uma... Nós vamos participar, nós vamos ver, assim, eu espero, né, que a gente ainda possa ver muita coisa legal acontecendo. Eu sou muito otimista. Cássio Azevedo, muito obrigado. Excelente conversa. Obrigado. Fique ligado no Startup Show. E aqui você sabe, assista, participe, comente e principalmente vote. Você vai ajudar a escolher a startup que pode mudar o Brasil.